Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 5, o exemplo de Davi e a obediência do filho. Nós temos 2 temas na aula de hoje, 2 exemplos de suma importância, 2 irmãos que viveram aqui nessa terra em circunstâncias semelhantes às nossas e ainda assim obedeceram e foram fiéis, Davi e Jesus Cristo. 1 Samuel 24, de 4 a 6, relata um quadro muito significativo. Saul era rei, constituído por Deus, escolhido dentre o povo, aprovado pelo povo, portanto, um rei do consenso. Deus escolheu o melhor que havia em Israel, Saul, um rei segundo o coração dos homens, do povo. Ele era rei, mas pela sua desobediência fez o que não deveria fazer, desobedeceu a Deus e Deus decidiu rejeitá-lo, porém não de uma vez. Deus estava preparando um outro. A diferença entre Saul e Davi é muito grande. Saul foi constituído rei sem estar preparado. Foi colocado de repente, baseado na aparência, nas suas qualidades exteriores. Davi, porém, foi preparado para ser rei. Foi preparado durante longos anos em todas as circunstâncias. Sim, passou todos os tipos de sofrimento, de angústia, para que estivesse preparado para se tornar rei, usar de autoridade. Davi foi ungido por Deus, mas não tomou posse logo do reino. Pelo contrário, passaram-se muitos anos. Saul, quando rei, e sabendo que Davi havia sido ungido por Deus, decidiu perseguir a Davi. Quando Saul estava perseguindo a Davi, um quadro se delineia. Saul acha Davi. Pronto, parece que estava em suas mãos o que ele tanto desejava, matar a Davi. E naquela perseguição, sabendo que Davi estava cercado, os homens que estavam com Davi eram muito poucos em relação a todos os soldados que compunham o exército de Saul. E então Saul tranquilizou-se: agora é a minha vez, eu vou me vingar do meu adversário. Assim ele considerava Davi, adversário seu, embora adversário de fato não fosse Davi, fosse Deus o adversário de Saul. E isto acontece muitas vezes, inclusive com você. Você pensa que o seu irmão está lhe fazendo mal. Você pensa que o seu problema é a oposição que o seu irmão lhe faz. Mas o seu problema não é a oposição do seu irmão. É Deus que está se opondo a você por causa do seu caminho de desobediência. Considere isto. Quem sabe muitas das coisas que acontecem com você têm esta origem. Deus está se levantando contra você como seu adversário por causa da sua desobediência. E quando Saul achou Davi, queria matá-lo. Mas Deus fez com que Davi se escondesse e não fosse achado. Aconteceu de Saul entrar na mesma caverna que Davi para aliviar o ventre, fazer necessidade, e ao fazer isto, Davi, que estava no mais interior da caverna, se achegou e furtivamente cortou um pedaço da orla do manto do rei Saul. Quando ele fez isto, diz a Bíblia, sentiu bater o seu coração pelo que ele estava fazendo. Ele estava poupando a vida de Saul. Poderia apanhar Saul desprevenido e matar a Saul, mas ele não fez isto. Saul estava, portanto, apesar de todo o seu grande exército, à mercê de Davi. Davi, homem segundo o coração de Deus, não matou ao seu rei. Ele tinha em si o reconhecimento do princípio de autoridade. A autoridade de Saul era a autoridade do próprio Deus, autoridade delegada. Davi chamava Saul de o ungido de Deus. O mesmo fez Miguel,
está relatado em Judas, no versículo 9, não injuriou Satanás, mas deixou que Deus o fizesse. Por que ele não injuriou Satanás? Porque provavelmente Lúcifer, antes de se tornar Satanás, era superior hierarquicamente a ele próprio, Miguel. E por causa disso, Miguel o respeitava. Sim, Miguel não lançou injúria contra Satanás, deixou que Deus o fizesse. Isto nos ensina grandes coisas. Até mesmo para com Satanás, nós temos que ter respeito pela posição que ele ocupava junto a Deus, pela autoridade que Deus lhe deu e não tomou, pela autoridade que Deus lhe concedeu e não retirou. Ainda assim, nós temos que lidar com Satanás com respeito, respeitando a sua posição que foi delegada por Deus. Isso está muito longe de nos acomodarmos com ele. Pelo contrário, ele é nosso adversário, adversário de Deus. Então se refugie em Deus e será a melhor maneira de você estar enfrentando a Satanás. Mas voltando ao nosso caso, se Saul estava errado, somente a Deus cabia puni-lo. A Davi não competia punir a Saul, nem mesmo com a sua língua. Davi respeitava não a própria pessoa de Saul, mas a autoridade que estava sobre ele. Davi respeitava a autoridade de rei. Fosse um cachorro na posição de rei, Davi estava respeitando. O que respeitava Davi não era propriamente a pessoa pusilânime, errada, nojenta, vendida daquele homem que ali estava, mas era a autoridade que estava sobre ele, apesar de tudo isto. E a Bíblia mostra que Deus assinou, Deus aprovou todas as atitudes de Davi com respeito a este assunto. E Davi respeitava aquela autoridade que estava investida sobre aquele homem. É o que nós devemos fazer também. Se Davi, porém, matasse a Saul, quando Davi reinasse, após Saul estar morto, Davi seria tido como um rebelde que se levantou contra o seu senhor. Apesar de tudo, Davi seria tido como rebelde, e assim estaria abrindo também precedente para que o fizessem também com ele. Eu tenho essa experiência na minha vida. Quando eu tolerei, passei a mão por cima de alguma desobediência que alguém havia feito contra outra pessoa, eu tolerei aquela situação. E Deus me cobrou mais tarde, porque aquilo mesmo que havia acontecido com outros veio acontecer comigo pior. E hoje a minha atitude é Deus me dando forças, reconhecer a autoridade de quem quer que seja, não aceitar críticas, injúrias, não aceitar depredações contra a autoridade de quem quer que seja, por mais errado que esteja. Sim, a autoridade que há sobre uma pessoa vem de Deus, seja esta pessoa quem for. Nenhuma autoridade vem debaixo dos homens, a autoridade vem de Deus. Em 1 Samuel 26, versículo 9, Davi poupou novamente a vida de Saul, pela segunda vez. E ele disse: não há quem estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Que coisa tremenda, que compreensão, que acuidade de compreensão. De certa forma, o reino de Davi permanece até hoje na pessoa de Jesus Cristo, que é chamado o Filho de Davi. E o exemplo que ele nos deu permanece registrado na Bíblia até o final, no livro de Apocalipse, e para nós hoje e para a eternidade. Jesus será chamado Filho de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conhecia a submissão à autoridade. E por falar em autoridade, vamos agora à obediência do próprio Filho Jesus Cristo. Em Filipenses 2, nós encontramos um relato impressionante. Jesus desceu da glória do Pai, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Isso não era uma coisa que ele devia tomar, ele era de fato igual a Deus. Mas ele desceu da sua posição, ele se humilhou duas vezes, desceu da glória, da majestade, da sua posição divina e se tornou homem. E como homem, ainda se humilhou e continuou descendo até a posição mais baixa que havia na terra, ser pregado na cruz. Assim ele conquistou uma posição
como diz o texto, versículo 11, um nome, Senhor, que é acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Ele nos deu este exemplo de submissão, uma submissão completa. Jesus é o modelo de submissão, de reconhecimento da autoridade que nós devemos tomar. Até com relação à autoridade humana, aquelas autoridades corruptas, pervertidas, hipócritas dos fariseus, dos saduceus, do sumo sacerdote, até aquelas autoridades Jesus respeitava. Até a autoridade de Pilatos, de Herodes, Jesus respeitava. Sim, Jesus nos deu um exemplo de como se submete completamente. Foi muito mais difícil para ele ser obediente do que criar os céus e a terra. A obediência dentro da divindade é a coisa mais maravilhosa que existe. Diz o autor do livro, Otmani, é a coisa mais maravilhosa que existe. O filho obedecendo ao pai. Ele não tinha a obrigação de obedecer, mas ele obedeceu espontaneamente. E Deus exalta todo aquele que se humilha. É um princípio divino. Deus exalta todo aquele que se humilha. Cristo, portanto, é o princípio da obediência. Quem conhece a Cristo conhece a obediência. E quem não conhece a obediência está revelando com isto que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Se você professa com a sua boca seguir a Jesus, porém você não se submete às autoridades que há na terra, você está desconhecendo na prática e na realidade a Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor. E se você não reconhece o senhorio de Cristo, você não se submete a ninguém. Se não se submete a ninguém, então é porque você não conhece a Jesus. Isso é sério, tremendo. A revolta dos anjos pelos rebeldes, demônios, e a queda do homem fez o homem pecador. Isto exige que uma restauração seja feita. E essa restauração, para ser feita, tinha que começar com alguém que mostrasse obediência, já que anjos e homens não demonstraram esta obediência. Então Jesus desceu da glória, Deus, para mostrar obediência. Jesus enfrentou até mesmo o possível perigo de não retornar em glória se ele desobedecesse na terra. Ele enfrentou a possibilidade de cair no pecado, de desobedecer. Ainda assim ele seria Deus e retornaria como Deus, mas não em glória. Ele retornaria envergonhado. Ele retornaria, mas não como Senhor. O fato de ele ser Senhor está referido ao galardão que ele recebeu pelo fato de vencer e ser obediente aqui na terra. Isso é tremendo. Jesus deixou a glória pretendendo voltar, não como Deus, mas como homem exaltado. E isto aconteceu. Jesus hoje está à direita do Pai, não pelo fato de ser Deus, mas pelo fato de ser um homem completo, um homem perfeito, um homem que obedeceu completamente. Ele está exaltado, recebeu um nome que é acima de todo nome, Senhor. Em Hebreus 5, versículo 8, nós temos a Bíblia dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento gera obediência. O nosso valor não será medido pelo que nós sofremos. Preste bem atenção. O nosso valor é o tanto de obediência que aprendemos com o sofrimento. Você será valorizado por Deus de acordo com a sua obediência e não de acordo com o que você sofre. Alguns aprendem a obediência sendo necessário sofrer pouco. Outros precisam sofrer muito para aprenderem a obediência. Outros sofrem continuamente sem jamais demonstrar qualquer obediência. Este sofrimento não tem nenhum valor para Deus. Você está sofrendo? Então tome cuidado. Pode ser que o seu sofrimento não gere dividendo nenhum. Que coisa séria. Jesus não trouxe obediência, ele aprendeu. E você pode aprender também com o sofrimento, com tudo que acontece com você. Aprenda a obedecer e você estará reconhecendo a autoridade de Deus e agradando, portanto, a Ele. Amém.